Olá, muito bom dia. Eu sou a Ana Vieira, do Na Essência da Moda, e ensino mulheres a estarem seguras e bem vestidas todos os dias. Para não perder mais nenhuma informação, nenhum vídeo desse canal, já curte meu perfil e curte esse vídeo. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante e muito interessante também. Então eu vou começar, antes do nosso assunto, a fazer uma pergunta. Quantas vezes você olha para o seu espelho ou você olha para uma mulher na rua com combinações de cores diferentes e pensa, você olha e pensa, ai que linda, que combinação mais linda. Olha só, como por exemplo essa. Uma combinação lindíssima, né? Então, algumas vezes você olha e diz, que coisa mais linda. E ao mesmo tempo, depois de olhar, de pensar como fazer, você fala assim: ah, não é para mim, esse tipo de combinação não é para mim. Eu tenho a certeza que a maioria das mulheres já passou por esse dilema, que é pensar, abrir o guarda-roupa, ver que tem muitas peças coloridas, algumas peças que são lindíssimas, mas não sabe como fazer essa combinação. E aí pensa assim: ah, quer saber? Eu tenho esse verde lindo aqui, mas eu vou no meu preto mesmo, que é mais seguro, eu tô com pressa, eu não consigo, né, mudar e combinar diferente, então vou no de sempre. Então, quem é que nunca passou por isso, pelo menos uma vez? Então, hoje eu tô aqui para ajudar vocês a desmistificar alguns dos segredos para as combinações entre cores. E eu tenho a certeza que vai ajudar muito você. Você vai ver, você vai aprender as formas de como fazer, como construir looks lindos, cheios de personalidade e o melhor de tudo, dentro da sua essência. Porque a nossa missão aqui é ensinar mulheres a estarem bem vestidas e seguras todos os dias dentro da sua essência, tá? Então, a falta de conhecimento, muitas vezes, sobre as cores, pode nos fazer montar combinações ou exageradas demais, como por exemplo aqui, ó, vou mostrar para vocês. Vocês veem? Combinações exageradas demais, com cores que não combinam entre si. Ou então, a gente acaba por ficar naquela, como eu disse ali no início, a gente não quer arriscar, a gente conhece pouco, então a gente arrisca para não errar, tá? Então vocês vão ver que depois dessa aula de hoje, vocês vão conseguir fazer combinações muito interessantes, tá bom? Então, para começar, queria contar para vocês que muita gente não sabe, mas o segredo para montar combinações de cores está em, primeiramente, conhecer o círculo cromático, ou o círculo das cores, como ele também é chamado. Então, vou mostrar aqui para vocês também. A primeira coisa que eu aconselho vocês a fazerem após essa aula é procurar um círculo cromático, tá bom? Existem vários na internet. Então, o que você faz? Você baixa, salva, imprime uma cópia dele se você preferir. Se você optar por imprimir, tenta imprimir em papel fotografia, porque isso vai ajudar as cores a ficarem muito mais fidedignas, tá? Mas o mais importante é ter ele e conhecer como utilizá-lo, tá? E assim, se você imprimir, o que você pode fazer? Coloca ele ali perto do teu guarda-roupa. Por quê? Porque vai ajudar muito no dia a dia, até que você consiga se acostumar a utilizar a ideia das combinações de cores, consiga aprender. E esse aprendizado, ele vai ser aqui hoje, eu vou poder dar informação, dar técnica, mas depois, no dia a dia, é, na verdade, um treino teu, tá? Então, vai facilitar muito, principalmente nesse início, você pegar o círculo cromático e ter ele perto de você, do seu guarda-roupa, ou, por exemplo, se você puder baixar no seu celular, você consegue andar com essas cores, de repente, tá pensando alguma coisa diferente, tá? Aqui a minha intenção não é que você vai para o shopping andar na mão com um círculo cromático e vai virar uma escrava dele. Não é isso, tá? É que ele te auxilie. E quando você tiver dúvidas se aquela combinação fica bacana, se aquela combinação é uma coisa interessante, você pode dar uma olhada e consultar, tá bom? Aos poucos você vai ver que isso vai ficando na sua cabeça e já fica uma coisa bem mais tranquila de fazer, tá bom? Então você vai ver. Então, o círculo cromático, vou mostrar aqui para vocês. Ele é uma ferramenta muito poderosa, também para montar diversos looks muito assertivos, tá? Então, sempre é claro, como eu sempre falo, gosto de repetir muitas vezes para ficar muito claro, dentro do seu próprio estilo, dentro da sua essência.
Então, antes da gente começar como a gente faz as combinações das roupas, que é o que a gente mais quer saber, eu vou começar explicando só um pouco sobre o círculo cromático, porque eu acho que é muito importante a gente conseguir entender essa base para depois a gente ir para frente. Então, o círculo cromático ele é composto por 12 cores. Dessas 12 cores, 3 são as cores primárias. Então, vocês lembram daquela época que a gente estava no primário com a professora de educação física e a gente... Desculpa, professora de educação artística, e a gente aprendeu lá as 3 cores primárias, o vermelho, o azul e o amarelo, tá? Então, essas são as cores que partem o círculo cromático. Depois, a gente tem 3 cores secundárias que derivam dessas cores primárias, que são quais? O verde, o laranja e o violeta. E depois, a gente tem ainda mais 3 cores terciárias, que derivam das misturas das cores primárias e secundárias. E aí você vai me perguntar assim, mas Ana, não fez 12 cores. Tá, porque depois ele é composto pelas várias famílias de cores e cada cor tem os seus tons, mais claro, mais escuros. Então, ele vai ser formado por um total de 12 cores, tá bom? O mais interessante é que você, aqui, quando você conhece e passa a conhecer o círculo cromático, você vai conseguir ver, por exemplo, vários tons de verde, vários tons de azul, enfim, você vai conseguir fazer com que pode variar as cores que você gosta e também os tons entre a mesma cor, tá? Então, com o círculo cromático, você vai facilitar muito. Eu vou mostrar para vocês aqui, mais para frente, como é que funciona os tipos de cores. Vamos lá. Um minutinho. Para a gente começar a utilizar ele e entender essa técnica, eu vou mostrar aqui para vocês a primeira das possíveis combinações. Então, com o nosso círculo cromático em mãos, a gente está com ele na mão, o que a gente quer fazer? Qual é a primeira possibilidade de combinação colorida? É a combinação monocromática. A combinação monocromática, ela é assim, ó. Eu já tenho feito muitos vídeos, muitos conteúdos sobre ela. Qual que é a parte boa? Primeiro que a combinação monocromática ela é uma combinação que alonga muito a silhueta da mulher. Então, como vocês podem ver, eu vou fazer aqui uma rápida análise desses looks que eu estou mostrando aqui hoje. A primeira delas é um look monocromático vermelho. Então, como vocês podem ver, é um look que alonga. Porém, por exemplo, no caso dessa personalidade, a princesa Letícia, ela usou esse vermelho com um cinto preto ao meio. Por quê? Porque o tipo de corpo dela faz com que ela queira quebrar a silhueta com esse cinto para também valorizar a parte de baixo do corpo. Então, ela, na verdade, quer essa imagem mais cortada para que ela possa valorizar a parte de baixo. Possivelmente, ela é um perfil de triângulo invertido, por isso que se faz uso desse cinto no meio, tá bom? Na segunda opção, vocês podem ver esse total white, ele é um look monocromático. Também, como vocês podem ver aqui também, a questão do o preto emagrece, o branco engorda. Não, vocês podem ver que se você faz um look total monocromático, todo branco, ele também alonga a silhueta. Qual que é a questão aqui que eu faria, tá bom? Se você é uma mulher alta, tá tudo bem, ele tá perfeito e fica super bacana assim. Se você é uma mulher mais baixa, o que é a sugestão? Essa calça off-white aqui, eu faria ela aí com comprimento até o ossinho do tornozelo, tá? Por quê? Porque o fato de você ter essa calça mais curta aqui, se você já é baixinha, mais baixa, acaba encurtando ainda mais a sua altura. Então, aqui a única coisa que você pode fazer para mudar e para deixar esse look mais alongador, no caso das baixinhas, é fazer com que a calça vá um pouco mais até abaixo, perto do tornozelo, tá bom? O terceiro look é esse look verde aqui, super bonito. Vocês podem ver, ela provavelmente não é uma pessoa tão alta, tá usando a cor monocromática para o alongamento. Quer usar uma calça curta. O que ela fez? Ela colocou um calçado metalizado, que é quase um nude aqui, né, no pé dela. E esse efeito de você deixar o peito do pé à mostra, ele também alonga a silhueta. Então, ela consegue alongar muito. O decote em V também alonga a silhueta. Então, por exemplo, esse look aqui é um look aparentemente com uma imagem que quer mesmo valorizar o alongamento do corpo. Então, monocromático, um decote em V e com o peito do pé aparecendo aqui, tá? Então, esse é um look super alongador. O quarto aqui é um look também azul marinho, também total look, também ele alonga bastante. E ela quebrou aqui com verde da cor análoga, que eu já vou explicar ali mais na frente o que significa. E o último aqui,
com um monocromático de pink, que tá super bonito e também alonga. Então, como vocês podem ver aqui, até desmistificando uma das questões, todo look monocromático, não precisa ser só preto, ele ajuda a alongar a silhueta, ele dá o efeito visual de você estar mais alongada, consequentemente, dá aquela falsa impressão de que emagrece. Ele é um efeito visual mesmo, tá bom? Depois, o que a gente tem aqui? A segunda combinação. O segundo tipo de combinação que eu tenho para mostrar hoje para vocês aqui são as cores complementares. O que são as cores complementares? São as cores opostas dentro do círculo cromático. Por isso que é importante vocês terem ele em mãos para poder acompanhar, tá? Eu tenho aqui o meu, a gente usa bastante isso na nossa consultoria. E assim, então como vocês podem ver aqui na tela, um exemplo, o amarelo e o roxo são cores complementares, tá? É uma mistura normalmente de uma cor fria com uma cor quente. Ou o rosa com verde, é um tipo de combinação complementar também, tá? Então, se você gosta desse tipo de combinação, aqui, qual que é o importante? Eu já vou mostrar algumas ideias de looks também. É trabalhar acessórios em cores neutras. Então, por exemplo, quer ver? Vai ajudar muito aqui a gente colocar os looks aqui. Como vocês podem ver aqui, são looks com cores complementares, então cores opostas ao círculo cromático. Você consegue usar acessórios que são neutros. Podem ver o calçado branco, um calçado cinzento. Essa aqui até arriscou um pouco mais e colocou um cinto de onça, mas na verdade o ideal, se você não quer fazer tanto ruído na imagem, é você simplesmente utilizar uma bolsa, um cinto, e todos esses acessórios que não briguem com os tons da roupa, tá? Então, por exemplo, também uma outra coisa que é bacana, que eu coloquei aqui até no slide anterior, é você fazer assim, colocar uma camisa verde, né? Você tá vendo aqui que eles estão nas cores complementares, verde e vermelho. Só que ela colocou um shorts aqui no meio de uma outra cor neutra para quebrar. Então, esse também é um tipo de combinação complementar para quem está no início, para quem não quer arriscar tanto, para quem tem ainda aquele receio de combinar, né? Vale ressaltar também que esse tipo de combinação, e aí eu vou voltar aqui no meu slide, ele fica muito bom para mulheres que são altas, tá? Por quê? Porque você vai trabalhar blocos de cor. Então, aqui, por exemplo, no segundo, o primeiro até ela usou um macacão, então ele acaba por alongar, né? Porque ele é um monocromático com uma terceira peça de cor complementar, mas ele não quebra tanto a silhueta. Já nesse do meio aqui, vocês podem ver que tem blocos de cores, o primeiro, o segundo, e aqui no terceiro também, você tem o amarelo e o bloco do lilás. Então, esse tipo de trabalho, quando a gente usa, acaba encurtando. Então, mulheres muito altas vai ajudar muito. Se você quer dar um pouco daquele efeito de achatamento para ficar mais dentro das alturas médias, vai ajudar muito. Para aquelas mulheres que preferem alongar, o que você pode fazer? Igual esse primeiro aqui, você coloca um macacão aqui, todo monocromático, que vai dar o efeito do alongamento. Você também tem o decote em V aqui, e você coloca um blazer numa cor complementar. E vocês podem ver que muitas vezes as pessoas pensam assim, ai, roxo com amarelo, essas cores tão fortes. Lembre-se que eu falei lá no início, dentro do círculo cromático a gente tem as cores e depois a gente tem os tons das cores. Então tem a intensidade dessas cores, tem a profundidade dessas cores. Então o que acontece? Elas podem ser mais fortes, menos fortes, aí vai muito mesmo do seu estilo, do seu gosto pessoal, tá bom? Então, outra questão, então, por exemplo, vou dar um exemplo entre o roxo e o amarelo, que é uma pergunta que sai bastante. Se você quer fazer uma combinação como essa, bem diferentona, assim, roxo com amarelo, vou voltar aqui no nosso slide para vocês poderem ir visualizando. Você faz assim, pensa da seguinte forma. Pega um amarelo, na hora de montar, para você não errar, pega uma blusa amarela e você escolhe um amarelo vibrante, né? Aquele amarelo para realmente dar alegria no dia, né? Chamativo. Mas na hora de colocar uma calça, você escolhe uma calça num tom de um roxo bem escuro, no tom de berinjela, por exemplo. Então, esse tom, se você fizer essa combinação, vai ficar muito mais harmônico. Então, você coloca um tom vibrante com um tom mais fechado. Isso vai ajudar muito com que você olhe
e principalmente para quem está começando a fazer uso de combinação de cores, que você olhe e fale assim, puxa, tá um pouco mais harmônico. Ah, esse aqui eu até consigo arriscar, tá bom? Ou então o contrário, né? Ou então você pode pegar e fazer assim, ah, eu vou usar um roxo mais forte em cima e vou usar um amarelo clarinho embaixo, também pode ser também, tá? E o que é mais interessante? Aqui, quando você aprende a fazer esse tipo de coisa, você quer arriscar e você aprende, quando você já sabe as cores da sua cartela, quando você já fez parte do processo do método da coloração pessoal, além de você estar colorida, alongada, enfim, com o efeito que você deseja na imagem, você ainda vai estar praticamente com uma maquiagem natural no rosto, porque aquela cor, que é a cor da sua cartela, vai realmente iluminar, vai te ajudar até na sua própria maquiagem, tá bom? Então, aqui, depois, vamos. Ah, aqui eu também coloquei aqui algumas ideias de cores complementares e como é que vocês podem fazer para poder combinar. Então, por exemplo, ó, depois, se vocês quiserem dar um print aqui, que é bem interessante, vocês podem ir, são ideias bem básicas de como a gente começa a ir combinando as cores complementares, tá bom? Então, as possibilidades são infinitas. Depois, a terceira combinação que eu quero falar aqui para vocês são entre cores análogas. Então, o que são as cores análogas? São as cores que, quando você olha para o círculo cromático, elas estão lado a lado do círculo. Eu até coloquei aqui umas setinhas para vocês verem bem. Então, são realmente as cores que estão lado a lado, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o azul com o roxo, tá? Ou o laranja com o amarelo, vocês conseguem ver que essas cores são mesmo lado a lado, então elas são chamadas de cores análogas, tá? E aqui, pensa o seguinte, tá? Também olhando para o círculo cromático. Nossa, Ana, um laranja com amarelo? Que combinação! Calma, lembra que aqui você tem os tons, tá? Tem o mais claro com o mais escuro, e aqui também mais claro com mais escuro. Então, aqui, essas combinações você consegue fazer desde aquelas mais fortes mesmo, e vocês já vão ver alguns looks que eu coloquei aqui, mas também você consegue fazer de tons mais suaves, tá? Então, elas estão. Qual que é a parte boa disso, das cores análogas? Elas estão sempre dentro da mesma região de tonalidade, então fica muito bacana, tá? Então, aqui, ó, vou dar um exemplo que eu trouxe de. Ontem eu perguntei lá no nosso story, quem é que conhecia a respeito dessa combinação aqui, né? Quem é que conhecia, quem é que já tinha feito. Então, só respondendo a questão, essa aqui é uma combinação análoga, tá? O rosa com o vermelho. Então, se você vir aqui no seu círculo cromático, o rosa com o vermelho, tá? A gente vê muito dessas combinações e dependendo do tom que você usa, por exemplo, aqui ele usou um vermelho mais vibrante com um rosa mais pálido. Mas você pode usar vários tons de vermelho. Por exemplo, uma coisa que fica muito bonito no inverno é você usar o bordô, que é aquele vermelho bem fechado, com esse rosa pálido. Fica realmente muito elegante, tá bom? Então, se você não gosta das cores muito vibrantes, você tem que ir pelo caminho que faz mais o seu estilo, tá? Então, se as cores vibrantes não é o que te atrai, não é aquilo, você consegue ir pelos outros tons mais suaves, tá? Então, eu, por exemplo, eu gosto mais dos tons menos vibrantes, tá? Então, eu gosto mais de cores que vão... Se eu for juntar cores, eu prefiro tons suaves, um com o outro, mas de uma forma bem mais suave. Então, mostrando aqui as combinações que eu trouxe de cores análogas. O primeiro deles é uma combinação super criativa, né? Essa aqui é a Victoria Beckham, ela tem uma marca de moda, de estilista. Então, isso aqui, gente, é realmente uma imagem pretendida. O que quer dizer essa imagem dela aqui com essa roupa? Uma imagem de criativa, uma imagem de positividade. Tem muitas informações aqui nessa combinação. É chocante? É chocante, mas na verdade é proposital. Ela é uma imagem construída, tá? Formada por cores análogas. Então, essas cores aqui. E vocês viram depois que ela colocou o quê? Um casaco de cor neutra, um bege por aqui do lado, uma terceira peça, e um calçado totalmente neutro. Então, aqui é muito importante que os acessórios ou a terceira peça poderia ser aqui também um próprio laranja aqui junto com a blusa, tá? Mas não poderia
Não é que não poderia, poderia, mas uma outra cor aqui ia influenciar muito. Então, ela optou por um neutro, tá? Depois, na segunda foto aqui, vocês viram? O verde com azul. Tá aqui no nosso círculo cromático. Verde com azul. São as duas cores bastante escuras, fechadas. Ah, Ana, mas não gosto desse tipo de coisa. Tá bom, ó, você tem aqui a terceira opção, que é o quê? É um verde mais claro com um azul mais claro. Essa aqui eu gosto muito, muito dessa combinação. Achei ela linda, tá? Muito elegante. E aí vocês viram aqui que tem uma bolsa de uma cor. Essa cor nem é tão neutra, é um caramelo, mas vocês poderiam usar, por exemplo, um nude, poderiam usar dentro dessa faixa de cores aqui. Aqui eu não colocaria, por exemplo, uma bolsa preta, tá? Porque ia pesar muito aqui nesse look. Diferente desse segundo aqui que a gente tá vendo, que a gente tem um cinto preto, que são cores bastante profundas, tá ok. Nesse terceiro aqui, já não cabe um acessório escuro, tá? Depois, a quarta foto, vocês viram aqui, são um tom sobre tom, tom azul escuro com azul claro, e depois ela optou por usar os acessórios com a cor análoga. Então, por exemplo, um lenço, uma carteira, enfim, fica super bonito, super elegante também. E a última aqui, a quinta, se eu falasse para vocês assim, olha, vamos combinar um vermelho com um laranja, a maioria de vocês ia me dizer assim, ai, vermelho com laranja, isso combina. Olha aqui, dentro desses tons, como é que fica lindo, elegante. Esse look tá muito, muito elegante. Depois ela optou por usar acessórios neutros. Então, calçado aqui não dá para ver muito bem, mas ele tá com calçado dourado, os acessórios do colar dourado também. Então, tá super elegante. Então, assim, ai, não dá para fazer combinação de cor análoga, de cor complementar, que fique elegante? Dá sim, tá? Dá sim. É só realmente a gente conhecer um pouco e que eu volto a falar, peguem lá o seu círculo cromático, comecem a olhar para ele, para na frente do teu guarda-roupa, vê o que você tem que se encaixa aqui. Se você só tem brancos e pretos e agora tá querendo entrar para o mundo das cores, tá querendo arriscar, tá querendo fazer uma coisa diferente, vocês, dentro da nossa jornada de estilo, o que a gente começa? A gente começa assim, a gente começa fazendo a descrição de quem você é, a sua rotina, o que tem a ver com o seu dia a dia. Aí a gente parte para descobrir juntas qual é o seu estilo pessoal, e a partir daí você consegue descobrir a sua coloração pessoal, e depois disso falar, agora sim, vou combinar tranquilamente, que eu sei que isso vai me fazer ficar mais bonita, vai me fazer ficar mais iluminada. Então, esse é o importante, tá bom? Vocês vão ver um resultado muito, muito interessante. E aqui, também uma coisa que é muito importante é você se sentir confortável e feliz com o resultado, né? Então, eu vi aqui várias fotos, trouxe aqui um material bem rico de informação, que eu acho que vai ajudar vocês muito a começar, né? Porque eu já disse isso em outros vídeos, a internet, ela pode ser muito rica e ela pode também não ajudar, tá? Porque dica não é informação. Então, você vai lá pegar um monte de dica jogada no Pinterest, na internet, não tem problema. A dica ela pode ser muito valiosa, desde que você saiba como utilizá-la para você, tá? Porque senão você vai acabar sendo aquela pessoa que olha uma foto, vai lá e compra essa roupa exatamente igual a foto, mas você não viu se aquilo serve para você, se é o seu estilo pessoal, se faz sentido. Então, o importante é olhar tudo que está à tua volta, ter as ferramentas necessárias para que você possa tomar a decisão da imagem e do estilo que você quer passar, que você quer ter e que você quer passar, tá bom? Queria contar aqui para vocês ainda. Eu coloquei também aqui algumas combinações bem interessantes de cores análogas, tá? Que vocês podem fazer. Olha só, todas as cores são inspiradas na natureza, né? Como a gente sabe. Então, aqui, o azul com o verde, né? Que aí você pode olhar e falar assim, é azul com verde, que cor estranha. Essa segunda aqui, que tem até um pavão aqui, uma pena de pavão, são cores que são muito usadas em roupas esportivas. Então, tenho certeza que a maioria das pessoas aqui tem uma roupa esportiva ou uma roupa de banho que tem essas tonalidades, tá? São cores que são muito usadas. E é uma combinação de cor análoga, tá? Depois aqui embaixo, olha esses tons, olha que tons lindos para fazer essa terceira combinação aqui, esse último que tem essa imagem do mar aqui, tá super bonito também, tá? Aqui, coloquei aqui para ajudar também no laranja com amarelo, porque todo mundo, laranja com amarelo? Sim, olha só que bacana. O meu preferido é esse do meio aqui, ó, uma cor
parece um laranja meio telha e depois um amarelo meio mostarda. Olha que bonito. Essa combinação fica fantástica. Depois aqui também tem mais um, que é as combinações de rosa com roxo, né? Porque a pessoa, rosa com roxo. Aqui também, o primeiro é sempre bastante utilizado para roupas de ginástica, roupas esportivas, roupas que têm a ver com o esporte. E esse segundo aqui fica super bonito, gente. Imagina só aquele look que eu mostrei lá atrás, onde tá aquele macacão rosa inteiro com o blazer verde. Se vocês fizerem essa combinação, fica muito bom também. E aí, o que mais que eu queria trazer sobre o círculo cromático aqui, que é muito importante para você aprender a utilizar as cores. Vocês estão vendo que tem muita informação valiosa aqui, né? Muita mesmo. Se você pegar isso aqui com calma, olhar, estudar e trabalhar, você vai ver que você vai conseguir criar coisas lindas, tá? Aqui vale lembrar que o círculo cromático ele também se divide em cores frias e cores quentes, tá? Então as cores quentes são aquelas que são mais puxadas para os tons que, na verdade, a gente diz que ele tem a maior proporção de amarelo dentro das cores, tá? Que são o quê? São o vermelho, amarelo, laranja, rosa, são cores quentes. E depois do outro lado você tem as cores frias, que são o quê? Os verdes, os azuis, o roxo, são aquelas cores que a gente diz que tem a maior proporção de azul, tá? E para informação de vocês, o branco, o preto e o bege não estão no círculo cromático, tá bom? Porque eles são considerados cores neutras, tá? Então eles não aparecem aqui no nosso círculo cromático. E aqui, e aí o que eu queria dizer mais ainda sobre essa parte do círculo cromático? Já falei aqui que as cores são mais para amarelo, as outras cores mais para azul. E aí, o que acontece? Por que tem essa diferença? Vou te explicar. É assim, quando você descobre o seu tipo de pele, na coloração pessoal, no trabalho da consultoria e da coloração pessoal, existem 3 tipos básicos de pele, que é a quente, a fria e a neutra, tá? Então, o que acontece? A partir do momento que você faz todo o método, a gente trabalha juntas na sua jornada de estilo, você vai conseguir descobrir o seu tom de pele, depois você vai ser direcionada para qual é o tipo de cor que cai melhor dentro da sua paisagem natural, tá? Como eu falei em algum dos vídeos essa semana, quando a gente fala de cores, quando a gente fala de coloração pessoal, a gente fala sobre toda essa parte de cima aqui do nosso rosto. Então, a gente fala sobre o nosso tom de cabelo, a nossa maquiagem, a parte de cima do que a gente está vestindo, os acessórios como os brincos, colares. Por quê? Porque isso aqui a gente chama de nossa paisagem natural. Então, qualquer coisa, qualquer alteração de cor, seja do cabelo, seja da maquiagem, seja da nossa roupa aqui da parte de cima, vai fazer toda a diferença no seu visual, tá? Então, quando você descobre o seu tom de pele, a gente direciona você para as cores frias ou cores quentes, né? E aí, como é que você utiliza essas cores com as outras cores do círculo, tá? Então, por exemplo, Ana, mas eu descobri que eu tenho pele fria, então eu só vou poder usar cor fria? Não. Existem técnicas que a gente consegue avaliar e te indicar de como você vai fazer para utilizar as cores que te valorizam e as cores que você ama também, tá bom? Algumas vezes as cores que valorizam as cores que a gente ama são as mesmas. Perfeito. Ah, não, mas eu diria para você que 90% das vezes tem conflito de algumas cores que a gente gosta muito e não aparecem lá na nossa cartela. Mas tá tudo bem, existem técnicas que a gente consegue fazer para utilizar essas cores que você gosta tanto, tá? Porque o mais importante, como eu venho sempre repetindo aqui, é o teu estilo e a tua essência, tá? Então, para concluir aqui, o que eu quero contar para vocês? Que você precisa entender por que é tão importante trazer esses tipos de combinação, esse conteúdo, todas essas informações que eu tenho trazido aqui. Para você tentar encontrar o seu estilo pessoal e a imagem que você quer passar. Você pode ter a certeza que você começando a trabalhar essa imagem, que vai estar aliada, sem sombra de dúvida, à sua rotina, aos locais que você frequenta, que tipo de roupa você gosta. Com certeza isso está aliado, tem que estar aliado, tá? A partir daí, você descobrindo qual é o seu estilo, você vai descobrir o que faz sentido ou não para você. Então, combinar as cores, muitas vezes, pode parecer um grande desafio, né? O medo de errar e o medo de acabar com um look que a gente não valoriza, ele acaba nos paralisando.
Então, é natural a gente se sentir insegura. Mas, no entanto, é importante a gente lembrar que o quê? Que a moda é uma jornada de autoconhecimento e expressão. Então, por exemplo, se você vai numa... Vou dar um exemplo que não é da moda, tá? Se a gente resolve e sente a necessidade de fazer uma terapia, a gente vai até a psicóloga, né? Começa lá a nossa terapia, a gente vai para a primeira consulta. Não é na primeira consulta que a gente resolve todos os nossos problemas. Bom, pelo menos nunca conheci ninguém que foi uma vez no psicólogo e resolveu. É um processo de autoconhecimento, tá? Então, aqui é a mesma coisa, uma jornada. Então, a gente trabalha o quê? O autoconhecimento. Como é que você trabalha isso? Você tem que ter coragem para experimentar. Você tem que ter coragem para descobrir, para ousar. Então, o que você vai fazer? Você só vai descobrir o que funciona para você se você experimentar. Se você se olhar no espelho, se você pegar. Ah, não tenho em casa, como eu faço? Gente, vai numa loja, entra no provador, pega várias peças coloridas e começa a experimentar. Você não precisa comprar. Você está fazendo uma jornada de autoconhecimento primeiro. Então, antes de você pegar, agora eu vou lá pegar essas fotos todas, vou comprar. Não, não é esse o recado, não é essa a mensagem. A mensagem é como é que eu utilizo tudo isso que eu estou aprendendo, como é que eu utilizo tudo isso que eu quero aprender, que eu tenho de informação, como ferramenta para mim mesma, tá? Então você vai descobrir, eu tenho certeza. Então, assim, o mais importante de toda essa informação aqui que eu passei, não deixa o medo paralisar você. Não deixa, tá? Cada tentativa é uma oportunidade de você aprender, de você aperfeiçoar, tá? Então, ter a coragem de experimentar, de novas combinações, vai transformar completamente a sua imagem. Você vai ver, se você é aquela pessoa que todos os dias sai para o trabalho toda de preto, ou então todos os dias com uma camisa branca e uma calça preta, se você sair todos os dias assim, você vai ver que vai chegar um momento, você vai testar uma cor, você vai uma blusa de uma cor diferente, alguém vai olhar e vai falar, nossa, que bonita, nossa, você fez uma maquiagem, nossa, o elogio, esse tipo de comentário, significa que você está no caminho, que as pessoas estão enxergando uma nova imagem, tá? E sempre de acordo com o que você deseja passar de imagem, tá? E ao dominar essa arte de combinar as cores, você vai ver como o seu guarda-roupa vai ficar muito versátil. Vai ficar um guarda-roupa fácil. Você tem um evento, você tem uma coisa, você quer estar mais colorida, você faz. Ah, não, hoje eu tô afim de um preto e branco, tá tudo bem também. A diferença, e assim, eu não tô aqui pregando que você não tem que usar o preto e branco, tá? Porque eu uso bastante também. Mas sim de ter a liberdade de escolher quando você quer usar uma cor e não usar o preto e branco como uma forma de insegurança, como uma forma de defesa, mas sim como uma escolha, tá bom? Então, não tenha medo, tá? Seja corajosa, arrisque-se, permita-se explorar, tá? E assim, tem outra coisa também que eu sempre falo aqui, eu vou mostrar. Muitas vezes a gente olha as peças, a gente fala assim, e por que eu gosto muito dessa jornada do autoconhecimento da moda? Porque assim, o método que eu ensino para todas as mulheres, é um método, um processo. Então a gente tem as técnicas, a gente passa, você vai aprender as técnicas, só que depois você vai aplicar elas com você, da tua forma, você vai aplicar de uma maneira diferente, mesmo sendo o mesmo método. Então eu vou dar um exemplo para você. Se a gente for no shopping hoje, eu e mais qualquer uma de vocês juntas, e a gente escolher a mesma peça de roupa, a mesma calça, a mesma blusa, o mesmo calçado, o mesmo tudo, na hora de se vestir, a gente vai fazer diferente, porque cada uma é única. Então, essa jornada que a gente transforma, tudo que a gente vem trabalhando aqui com vocês, ela é para transformar você em uma pessoa única e não uma pessoa igual àquela foto do Pinterest, tá bem? Eu vou mostrar aqui para vocês isso que eu estou falando. Olha só. Aqui são duas mulheres que compraram exatamente a mesma roupa. Olha só, uma camisa, a mesma calça, a mesma bolsa, o mesmo calçado. Olha só, olha que imagens diferentes, que personalidades diferentes, completamente diferente, não é? Mesma roupa, mesmo tudo. Então, assim, usando do método, a gente vai ter as coisas e os métodos iguais, porque o método é único, né? Mas ele gera resultados diferentes, que são os resultados que vão valorizar quem você quer ser de verdade, tá bom? Então, assim, para fechar, eu quero te convidar a ir sempre juntas nessa jornada de estilo e autoconfiança, tá? E se você quer saber mais, continua me acompanhando aqui. A combinação perfeita, aquela que você procura, tá ao seu alcance.
ouse, experimente, não tenha medo de encontrar soluções para o seu autoconhecimento, tá bom? E se você quer aprender mais sobre como combinar as cores, como se sentir mais bem vestida e segura todos os dias, continue aqui me acompanhando nossos conteúdos. Não hesite em buscar a nossa ajuda. Nós temos o método e a forma fácil para você encontrar o seu estilo, a sua jornada, a sua segurança e se vestir bem e se sentir segura todos os dias, tá bom? A transformação só está começando, tá? Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo. E se você gostou, aproveita, me dá o like aqui e já segue o meu perfil para você não perder nenhum dos próximos vídeos, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.